Bem-vindo, Debate Creator, escovador de bytes. Mês novo, playlist nova. Então hoje aqui nós vamos começar uma playlist que eu já venho prometendo a vocês há muito tempo e hoje eu vou cumprir essa promessa, que é a nossa playlist de programação Assembly para o processador Z80. Então prepara aí seu café, porque a linguagem Assembly é a linguagem mais poderosa que você vai ter para conversar com máquinas que usam o processador Z80, mas isso tem um custo. Para você poder conversar com a máquina, o nível de abstração tem que ser mínimo. Então, apesar de ser uma linguagem extremamente poderosa, extremamente performática, ela também é uma das linguagens mais difíceis de se programar. Então vem comigo, vamos para a nossa aula, porque hoje vocês vão aprender o que há de mais poderoso e mais trabalhoso quando a gente está falando de programação de computadores. Vamos embora! Então, pessoal, logo aqui no primeiro slide, a gente já tem aqui uma informação muito importante. Normalmente o primeiro slide é só para a gente abrir a apresentação, né? Mas nesse caso específico aqui a gente já tem uma informação, porque vocês estão vendo aí que eu coloquei a introdução ao Assembly do processador Z80. E por que isso é importante? Quando a gente programa em Assembly, a gente programa para uma subinstrução, um conjunto de instruções, né? Um set de instruções relativos ao processador que nós estamos usando. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando do processador Z80, que é um processador que foi utilizado por muitas máquinas, nós vamos usar o subset do Assembly processador Z80. Se você fosse programar para alguma outra coisa, sei lá, 8088, 8080, 68000, processadores diferentes, eles teriam um subset de instruções diferentes e, consequentemente, o Assembly desses processadores é diferente do Assembly que nós vamos usar aqui hoje. E aí nós vamos para o nosso primeiro slide, que é esse slide aqui, muito conhecido de vocês aí, de todo mundo que já programou alguma vez, o famosíssimo ENIAC. Lá no início da computação, década de 60, década de 50, década de 60, quando tudo era mato, o pessoal ainda estava capinando o que ia ser esse negócio de computador, era assim que se programava computadores, aí desse jeito aí que vocês estão vendo, aí, esse jeito tosco, onde a gente tem aí uma série de telefonistas muito habilidosos, com sua habilidade de transferir ligações, que recebiam requisitos de engenheiros, e os engenheiros falavam, ó, para fazer esse determinado cálculo aqui nesse computador, você liga, onde você colocar esses cabos aqui são os uns, onde você tirar esses cabos são os zeros, então eu quero que vocês programem essa sequência de zeros e uns aqui, no nosso poderosíssimo ENIAC, para que a gente possa ter as respostas. E as respostas também vinham em lâmpadas, né? LEDs. LED não, lâmpadas, né? Naquela época da computação a válvula eram literalmente lâmpadas. Então, o resultado do processamento lá, que foi colocado, também seria uma coisa binária em lâmpadas. Então a gente tinha o input de dados feito por cabinhos, que nós ligávamos os zeros e os uns, e os resultados em lâmpadas que ligavam ou desligavam, tudo em binário. E como vocês podem imaginar, era tudo muito complexo e muito difícil de fazer. Então, pessoal, aqui só para a gente fazer uma pequena demonstração para vocês de como isso era ruim e ineficiente, vamos supor que a gente quisesse, usando um processador Z80 e usando apenas códigos binários, a gente quisesse somar dois números, né? Se a gente tem aqui essa instrução aqui, A de AB, que é essa instrução aqui, e vocês podem ver que toda instrução no Z80 tem um código de operação. O código de operação do A de AB é 80, só que isso aqui está em hexadecimal. Por estar em hexadecimal, a gente tem que converter de hexadecimal para binário. A gente pega aqui a nossa calculadora do programador, bota em hexa, coloca 80, e a gente vai ver que em binário isso é 1 e o resto tudo 0, usando um byte aqui. Então, a primeira coisa que nós passaremos lá para o ENIAC seria, por exemplo, liga esse cabo, desliga, 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 desliga. E aí a gente vai ter que passar, obviamente, o A e o B. Então nós precisaremos carregar valores nos registradores A e B. Para a gente carregar valores, a gente usa essa instrução aqui, que é a instrução load. Então aqui, ó, tá vendo aqui load AN? É a instrução 3E e N. Então essa aqui é uma instrução de 2 bytes. Então a gente pegaria lá de novo a nossa calculadora,
colocaria lá em hexadecimal, escolheria aqui o valor 3E, então a gente vai botar aqui 3E, isso em binário dá. Então primeiro a gente iria lá e carregaria o valor do acumulador, né, do A, a gente daria 00111110 para passar o LDAN. E aí a gente, como é uma instrução de 2 bytes, o segundo byte é o argumento desse load. Então, para a gente fazer aqui o load do valor 50, por exemplo, a gente teria aqui que colocar o valor 50. Vamos supor que a gente facilitar aqui, vamos somar 1 mais 1. Então aqui eu colocaria 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o que eu estou dizendo para ele aqui? Eu estou dizendo o Z80 dá load no registrador A com o valor 1. E aí agora a gente precisa ler o registrador B. E aí vocês vão ver uma coisa estranha. Se a gente quiser ler, colocar um valor no registrador B, a gente tem que usar esse cara aqui, que é uma instrução diferente. É a instrução 06N. Então a instrução 06N vai ser, se a gente pegar aqui 06 em hexa, é igual a 0110. Então a gente vai botar aqui 0110. E essa aqui é a instrução load B. E aí a gente vai colocar outro 1 aqui, 00000001. Então o que eu estou dizendo? Ó, isso aqui é o código de instrução do LDA, vírgula, esse aqui é o parâmetro 1. Esse cara aqui é o código de instrução do LDB. E esse aqui é o 1. E agora, finalmente, a gente chamaria lá a nossa instrução ADD. A nossa instrução ADD AB, que é esse cara aqui, é a instrução 80 em hexadecimal. Então, se a gente pegar lá os 80 em hexadecimal, que a gente já viu, então vou botar aqui hexa 80, é 10000000. E aí, esse cara aqui é o ADD AB. E aí lá nos nossos LEDs de resposta, a gente sabe que 1 mais 1 dá 2. Então 2 em binário é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0. Isso aqui é o famoso 2 em binário. 2 base. Esse número aqui é igual a 2 na base 10. E aqui, galera, a gente viu, olha só a complicação que é mandar todos esses bytes, byte a byte, responder byte a byte é muito complicado. E aí um belo dia um cara falou, galera, se a gente ao invés de passar para o computador essa cambada de zeros e uns aqui, por que a gente não passa um mnemônico que signifique isso aqui? E o mnemônico que significa isso aqui é o LDAN. Então, quando a gente for programar em Assembly, ao invés de a gente jogar um monte de zeros e uns no nosso queridíssimo processador, a gente vai mandar uma série de mnemônicos que vão ser montados por um montador Assembly e que vai fazer a conversão de LDAN nisso aqui. Então, essa é a ideia básica do Assembly. Mas afinal de contas, o que é esse tal de Z80 e por que ele é tão importante e por que a gente vai programar exatamente para o Z80, tá? O Z80 é um microprocessador de 8 bits que foi projetado, né, pela Zilog em 1976. E ele é o sucessor de um processador que também foi muito importante, que é o 8080. Então a Intel criou o 8080 e o pessoal falou, poxa, tem como melhorar muito esse tal de 8080 e vamos fazer um processador melhor. E aí surgiu o Z80. E o Z80 era tão bom, que muita gente resolveu usar ele. Ele foi usado tanto em microcomputadores desktop, quanto sistema embarcado, central telefônica,
computadores militares. O Z80 foi um processador tão difundido que ele foi usado em milhares de aplicações, inclusive nossos micrinhos de 8 bits que a gente ama muito aqui no canal. O Z80, todos os seus derivados, né, seus clones, porque existiram várias versões do processador Z80, além de várias versões do processador Z80, existiram várias formas de você criar o Z80 dentro de outros chips, né, como por exemplo, toda hora eu falo aqui de chipset do MSX 2 Plus e tal, que é um chipset que inclui o Z80, então não é só o processador Z80 em si, mas também todos os outros clones desse processador, que também foram muito importantes em suas épocas, dominaram o mercado junto com o 6502, que é outro muito famoso processador aí, que o 6502, se eu não me engano, vinha embarcado nos computadores da linha Apple, e esses dois processadores meio que ficaram disputando os principais computadores entre 70 e 80 ali, que são os microcomputadores de 8 bits, né, que é do início da computação que a gente gosta de estudar aqui no canal. Alguns exemplos do que eu tô falando, alguns micrinhos aí, além do nosso muito amado MSX, que tá aparecendo aí agora para vocês. A gente também teve computadores da linha Amstrad, computadores da linha Sinclair, alguns outros computadores que eu não tenho, como por exemplo alguns computadores da linha TRS-80, os primeiros computadores da Texas Instruments lá, o TI-33, TI-81, até, se não me engano, todos os anteriores ao TI-99/4, todos eles eram Z80 embarcados, então é um processador muito, muito difundido, e quando você aprende a programar assembly do Z80, você não está aprendendo assembly só para o MSX, você está aprendendo para todas essas linhas de computadores que usam o Z80. Obviamente o código, apesar de ser muito parecido, não é diretamente portável um para o outro, porque tem as diferenças arquiteturais, como você acessa as coisas dentro da máquina, mas o mesmo set de instruções que você vai usar para programar para o assembly do MSX é o mesmo que você vai usar para o Z80, qualquer outro Z80, como Sinclair, Amstrad, todos esses que eu já citei aí para vocês. Agora nós chegamos naquele ponto em que a gente precisa saber uma coisa muito importante. Assembly não é fácil e Assembly é um tema avançado. Então não adianta você chegar aqui nessa playlist e achar que olhando o conteúdo da playlist você vai sair programando Assembly que nem um louco e que você não precisa saber nada, que é só chegar e aprender Assembly, tá? Assembly demanda muitos conhecimentos prévios e a maioria desses conhecimentos prévios já estão aqui no nosso canal do The Byte Creator. Então eu primeiro recomendei aqui um roteirinho de vídeos que vocês precisam assistir antes de começar a programar, tentar programar Assembly. Porque vocês vão precisar conhecer bastante de arquitetura de computadores, vocês vão precisar conhecer bastante de bases numéricas, base decimal, base hexadecimal. Vocês também vão ter que já ter uma base de programação, vocês já vão ter que saber programar alguma coisa. Então o primeiro vídeo que eu quero recomendar, que não está nem nessa lista aqui, mas não se preocupem porque todos os links para esses vídeos, esse roteirinho vai estar na descrição do vídeo. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo para você ver quais são os vídeos que vocês querem assistir. Mas o primeiro vídeo é a instalação do montador Pasmo, que é o nosso montador, inclusive aqui dá um alô aqui pro amigo Melilton, que me mandou um comentário lá no Facebook, falando que eu coloquei no thumbnail, né, compilador Pasmo, né, e na verdade o Pasmo não é um compilador, é um montador assembly. Apesar de ser praticamente a mesma coisa, diferença semântica, ele tem razão, é um montador assembly, então Nelilton tá registrado aqui. Então tem lá o vídeo de instalação do montador assembly do Pasmo, que é o primeiro vídeo que vocês têm que assistir para que vocês possam ter o Pasmo instalado na máquina de vocês, porque nós aqui nos primeiros exemplos, nós vamos estar usando o Pasmo para montar os nossos programas assembly. Além disso, vocês têm que ter uma ideia de como um computador funciona, vocês têm que saber o que é um clock, o que é um registrador, o que é uma série de coisas que você precisa para você entender o funcionamento. Algumas coisas eu vou falar aqui no canal, mas é bom que vocês conheçam essa aula aí, Introdução à Arquitetura de Computadores Pessoais, lá na playlist de organização de computadores. Assiste lá, porque é conhecimento pré-requisito para essas aulas daqui de Assembly Z80, tá?
Outra coisa, também na playlist lá de organização de computadores, converta da base hexadecimal de forma fácil e clara, é outro vídeo que vocês têm que assistir, porque toda hora aqui eu vou estar falando de números hexadecimais, mesmo tendo a calculadora do programador para ajudar, é bom a gente conhecer as bases numéricas, porque nem sempre a gente vai ter uma calculadora na mão, então é um conhecimento importante vocês entenderem como é que funciona a base numérica hexadecimal. Além disso, nós temos as playlists de programação, porque como a programação em Assembly é muito avançada, nós vamos ter que partir de uma base sólida de programação. Para isso eu recomendo toda a nossa playlist de algoritmos, que a gente ali ensina a programar usando pseudolinguagem e muitas vezes a gente também implementa em Basic, ou seja, vai trazer aí um background de programação importante, um background de programação básica importante para que a gente possa pular para uma programação mais avançada. E toda a nossa playlist de programação Basic, que é mais um reforço na sua programação básica, para que vocês possam saber programar de forma mais básica, para que vocês possam ir evoluindo. Então não adianta querer sair correndo. Primeiro a gente tem que aprender a engatinhar, depois a gente precisa aprender a andar, e aí depois a gente vai sair correndo. E a corrida é o Assembly. E aí, pessoal, para fechar o vídeo, que já está ficando bastante extenso, já está ficando um vídeo bem grande aí para vocês, os recursos mais importantes que vocês vão precisar ter à mão à medida que vocês forem programando em Assembly 280, né? Então, o primeiro deles aqui tem o canal do Shiba Akumas, que é um canal muito foda de programação Assembly, onde ele fala sobre Assembly de diversas máquinas, fala de Assembly de diversas máquinas, inclusive Z80 e vários outros processadores lá. E dentro do canal do Shiba Akumas, além das aulas dele que são muito boas, ele botou pra gente aí um negócio chamado Cheat Sheet, que é uma referência completa dos comandos do Z80, do Assembly do Z80. Se você lembra lá do início do vídeo, quando eu estava mostrando para vocês instruções, quantos bits ela usava, pois é, aquele arquivinho que eu estava usando lá para fazer a demonstração para vocês era o cheat sheet do Shiba Akumas. Então lá você tem muitas informações, tipo todas as instruções que existem no Z80, quantos ciclos de clock ela usa, quantos ciclos de máquina ela usa para executar, quantos bytes de memória ela consome, além de uma série de outras informações muito importantes quando você está programando em Assembly. Então não deixe de baixar a cheat sheet do Shiba Akumas. Obviamente, como nós estamos falando aqui de processador Z80, a gente tem que ter o manual do Z80, tem muita informação importante no manual do Z80. E aí eu coloco para vocês aí o link para vocês baixarem o manual do Z80. Lá embaixo, ali em livros de referência, a gente tem alguns livros que são muito importantes aí para você que quer programar. O primeiro deles é o livro vermelho da MSX, tem a versão lá no dataset que é essa aqui, que é um livro muito famoso aí de MSX, mas no link da descrição eu vou botar a versão revisada dele, que é a versão em HTML, que você pode acessar de qualquer browser e tem todas as informações aqui revisadas, e a última revisão é essa versão em HTML que eu estou colocando para vocês aí no link aqui, os links estão na descrição do canal, todos esses links, tá? Descrição do vídeo, só baixar aí a descrição do vídeo que vocês vão achar. Tem esse livretinho aqui que é muito bom para a iniciação da galera no Assembly do MSX, que é o Linguagem de Máquina MSX. Eu já mostrei esse livro algumas vezes aí para vocês, inclusive tem um vídeo aí onde eu já disponibilizei o código do montador Assembly desse livro, então se você for ler esse livro e quiser fazer o montador Assembly, procura aí no GitHub do Debate Creator, tem um vídeo, acho que é o vídeo de final de ano, do ano passado, eu boto lá o montador Assembly que está nesse livro aqui para vocês baixarem. Então se vocês quiserem seguir esse livro, dá uma olhada lá e baixa. Esse livro aqui é excelente para quem está começando no Assembly, então nesse iniciozinho a gente vai usar ele bastante. A gente tem aqui outro livro também que é considerado uma bíblia aí pela galera que trabalha com Assembly no MSX, que é o Assembler para o MSX, que é um livro muito famoso aí. Também vai ter link para o dataset para esses livros, para vocês baixarem. E depois que vocês debugarem esses 3 livros, tiverem craques, aí o céu é o limite, porque o que não falta é documentação sobre o processador Z80. Um livro muito fácil de ler e muito amigável é esse aqui, Microprocessador Z80. Os autores são o engenheiro Luiz Benedito
Cipriano e o engenheiro Paulo Roberto Cardinale. A gente também tem aqui 2 livros em inglês, que já é para quem já tiver no nível de drogas pesadas já, de programação Assembly Z80, que são esses livros aqui do Joseph C. Nichols, que é o Programação e Interface com Microprocessador Z80, são 2 volumes, esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2. Esses aqui são considerados também livros bíblias sobre o Z80, verdadeiras bíblias sobre o Z80, então quem conseguir passar por essa leitura aqui vai poder dizer que sabe tudo que o Z80 pode oferecer pra gente. Mas é uma leitura extremamente avançada, então recomendo que vocês não comecem nesses livros. Bom, passinhos de bebê, vamos passinhos de bebê. Começa nesses 3 aí, depois você passa para os livros pesadões, para as drogas mais pesadas. E esse aqui, Técnicas para Programação Avançada no Assembly Language, do 8088, Z80. O Z80 é meio que uma evolução do 8088, então é um livro bacana também. Também bem pesadão aí, com vários códigos exemplo. É um livro bastante interessante quando você já tem um conhecimento muito bom de Assembly e você quer estudar outras formas de fazer as coisas, explorando códigos de pessoas engenheiros extremamente capacitados. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele se estendeu um pouquinho mais que os vídeos de quarta-feira, porque é um assunto grande para lidar. E agora, aos pouquinhos, passinhos de bebê, nós vamos começar a aprender o nosso Assembly. Um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Se você está acompanhando a gente aí nas nossas playlists aí de ferramentas e na playlist de programação Assembly, você já viu que na playlist de ferramentas nós instalamos o nosso queridíssimo montador Assembly Pasmo e nós já passamos pela parte introdutória. Então hoje nós vamos começar a partir do código que nós construímos lá na playlist de ferramentas do Instalando Pasmo. A gente fez um pequeno Hello Worldzinho que servia para a gente testar o Hello World, né? Então hoje nós vamos pegar a partir daquele código lá, nós vamos pegar aquele código, vamos começar a analisar ele um pouco melhor para que vocês entendam cada coisinha daquele Hello World e vamos fazer algumas outras implementações, porque muitas vezes você vai querer distribuir o seu programa Assembly não numa ROM, mas num disquete. E a distribuição de um programa Assembly em ROM e um programa Assembly em disquete é diferente. Então nós vamos começar a olhar um pouquinho esse Hello World que nós já desenvolvemos e vamos dar uma turbinada nele para dar uma melhorada para que a gente possa escolher se a gente vai querer fazer a nossa distribuição em disquete ou se a gente vai querer fazer a nossa distribuição numa ROM. Então vem comigo, toma seu café, que a nossa aula vai começar agora. Só vem. Primeiramente, queridíssimo, você vai precisar baixar o código que a gente vai trabalhar hoje lá no GitHub do Debate Creator. Se você já acompanha nossas playlists, já está careca de saber que o nosso poderosíssimo GitHub fica no github.com/debatecreator. Não precisa se preocupar porque nossos links vão estar todos na descrição do vídeo, então fica tranquilo. O que você precisa saber é que o código de hoje está aqui nessa pastinha MSX Assembly. Tá nessa maravilhosa pastinha aqui, MSX Assembly. Então você vai entrar nela aqui. Aqui dentro do MSX Assembly você tem aqui esse botãozinho Code, que vocês também já devem estar carecas de conhecer. E vocês vão clicar nesse botãozinho Code, vão vir aqui no botãozinho para copiar o link HTTP do nosso repositório. E usando lá o nosso poderosíssimo GitHub Desktop, vocês vão vir aqui no repositório, vão clicar aqui nesse botãozinho aqui, corrente repositório. E aí vocês vão escolher a opção Add Clone Repositório. Uma vez que você escolher essa opção, Add Clone Repositório, você vai vir aqui na abinha URL, vai clicar nela. Aqui nesse espaço você vai colocar o código que você acabou de copiar, que por sinal não é esse, por sinal é esse aqui, code copy.
E aí você vai colar aqui. E aqui, nesse local path aqui, é onde você vai botar a pasta local para onde você vai baixar o seu código. Então você vai vir aqui em clone, vai preencher esses dois campos, clicar aqui em clone, e ele vai clonar a sua máquina. Vai clonar o código para sua máquina nesse diretório aqui que vocês escolheram aqui. E aí basta você ir lá no Visual Studio, File, Open Folder, e essa opçãozinha maravilhosa aqui de Open Folder, né, de File, Open Folder, e escolher lá o seu diretório e dar um selecionar pasta. E aí vocês vão ver essas 3 pastinhas aqui, sendo que a aula de hoje é essa pasta Hello aqui, que é a pasta que contém o código de hoje. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente começa com o nosso queridíssimo cartucho ROM do MSX, a gente começa com esse primeiro comando aqui, org 4000. E por que a gente começou esse cartucho no org 4000? Quando a gente... E para isso a gente precisa entender mais ou menos o que o MSX faz na hora que ele boota, tá? Então vamos pegar esse artigo aqui do MSX.org, que ele explica muito bem como é que funciona o processo de boot quando você tem uma ROM em um slot. A primeira coisa que o MSX faz é procurar as memórias onde elas estão plugadas nos slots e as variáveis de sistema. Você vai aprender isso melhor na nossa próxima aula de arquitetura MSX. A gente vai explicar um pouquinho melhor esse processo de boot. Mas depois que ele termina de achar a memória RAM e as memórias e as variáveis de sistema, ele vai em 2 páginas específicas de cada slot procurar se tem alguma ROM plugada. Então aqui nesse desenho a gente consegue ver muito bem o que ele faz. A primeira coisa que ele faz aqui é começar a fazer um scan nessa página aqui, ele começa nessa página aqui, que começa na memória 4000 e vai até a 7FFX, e ele vê se tem alguma ROM aqui dentro. E aí ele continua fazendo isso para todos os slots. Se ele não achar nenhum desses slots na ROM, ele começa a fazer a mesma coisa na página 8000. Que é essa página aqui. E aí ele começa a perguntar, tem ROM aqui? 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 E vai perguntando. Então, os seus programas Assembly, quando você está falando de ROMs, quando você está falando de cartuchos de ROM, normalmente, ou eles começam na página 4000, ou eles começam na página 8000. Então, quando você vai olhar esses cartuchos, se ele começar na página 4000, e ele só pode ir normalmente, se você não fizer nenhum macete, até essa página aqui, que começa na C00H, isso significa o quê? Isso significa que se você começar na página 4000 e você só pode ir até a página C000, quanto de memória você tem disponível numa ROM? Você começa aqui, coloca aqui na calculadora hexa, coloca C000 e você vai descobrir que C000 significa em decimal 49.152 bytes ou 49K. Mas como você começou de 4000, você tem que tirar esses 4000 aqui. Então se eu tirar 4000 e der ok, você vai ver que 4000 em hexa, na verdade, é 16.384 em decimal. Então, se eu der ok aqui, ó, você vai ver que C000 menos 4000 em hexa vai dar 8.000 em hexa. E 8.000 em hexa é 32.768. Ou seja, se o meu cartucho começa em 4000 e termina em C000, ele é um cartucho de 32K. E é por isso que no nosso programa, se eu pegar aqui o nosso programinha,
eu começo ele em 4000 e eu faço um padding para o C000. A gente precisa fazer esse padding porque em alguns emuladores e na maioria dos computadores, esses valores eles têm que ser múltiplos de 8K. Então, isso aqui é como se a gente estivesse preenchendo tudo que a gente não utilizou no cartucho. Vamos supor que o nosso programinha vai usar muito menos que 32K, porque ele só vai imprimir isso aqui. Então, se você pegar lá no editor X, você vai ver que isso aqui tem, sei lá, talvez uns 10K, talvez nem isso. 10K não é um múltiplo de 8K. Então, esse padding aqui, ele garante que o nosso cartucho, no final, se a gente abrir isso aqui no X, eu vou abrir depois para vocês olharem, tudo que a gente não usar na compilação dessa ROM vai ficar preenchida de 0000, e quem vai fazer isso é esse padding, para garantir que o nosso cartucho vai ter o tamanho mínimo de 32K. Então, por isso que a gente começou de 4000. A gente poderia ter começado de 8000, mas se a gente tivesse começado de 8000, o que aconteceria? A gente pegaria aqui C000, diminuiria de 8000, que seria o nosso endereço inicial, e a gente teria 4000 em hexa, que em decimal é 16.384. Se o seu cartucho é um cartucho de 16K, se você acha que você vai conseguir construir tudo que você precisa com 16K, não tem problema nenhum. Você começa lá do endereço 8000 e vai. É claro que existem formas de você fazer cartuchos de outros jeitos. Eu estou começando com 16 e 32K porque a gente está muito no início. Então calma que no futuro você vai aprender macetes para fazer com mais e com menos, tá? Mas no início começa no 4000 e no 8000, que você vai ficar melhor. Então vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos lá entrar na pasta do nosso queridíssimo Hello e vamos dar um make para ele fazer a ROM pra gente. Então vamos lá. ./make compilou. Então aqui dentro do Hello a gente vai ter, aqui dentro da pasta ROM, a gente vai ter o hello.rom. E vamos abrir esse hello.rom aqui no editor Exa. Vou dar aqui File, Open. Vou navegar lá para o meu diretório onde tem lá o ROM. E vou abrir esse cara. Então aqui, ó. Essa aqui é a nossa ROM, tá vendo? Se vocês olharem aqui o offset dela, ela começou no 000, foi até o 40. Isso aqui é em hexa, tá? Então, 40, 41, 42. Então a gente vê aqui que esse cara está usando aproximadamente 40, 41, 42 está usando, aparentemente ele está usando 42 bytes. E isso não é legal, porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem que fazer um padding aqui para que esse cara tenha 32K? Ele não está nem perto de ter 32K aqui, tá vendo? Ó. Ele tem o cabeçalho da ROM, do MSX. Aqui são as instruções. E aqui, ó, nesse byte aqui, esse byte aqui 38, que é esse 4F aqui, tem a string que a gente vai imprimir. Então a gente precisa realmente fazer um padding para esse cara, para 32K. Então a primeira modificação que a gente vai fazer agora é criar esse padding aqui, criar o código para fazer esse padding. E vocês notaram que na aula de hoje, né, em nenhum momento eu comecei a falar de tipagem de dado, variável, nada disso. Por quê? Porque no assembly é tudo mato. Você não tem tipos de dado, você não tem variáveis, você não tem overhead, você não tem nada. Você tem memória. Então quando a gente está falando de assembly, toda vez que você quer criar uma constante ou uma variável, você simplesmente joga valores numéricos lá e você que tem que se virar como você vai entender aqueles valores, como você vai ler, como você vai guardar. O assembly não tem nenhum tipo de encapsulamento para te ajudar. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que definir algumas constantes aqui. E para isso eu criei aqui uma pastinha no nosso projeto chamada HWD de hardware. E dentro dessa pastinha HWD de hardware, eu criei aqui um arquivo chamado const.sm. O que é esse const.sm? São as constantes do nosso programa. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir todas as constantes que nós vamos usar. E a gente vai usar esse arquivo assim, a gente vai criar um label, tá? Isso aqui é um label.
Ou seja, o que eu estou dizendo é que nesse espaço de memória aqui, que começa em ROM size, eu vou ter um valor igual, equal 32.768, que é o valor de 32K em decimal. Como você vê que eu não estou usando nenhum prefixo aqui, esse valor vai ser lido como um decimal. Se eu quisesse botar o valor hexadecimal, poderia também. Quer ver? Eu posso vir aqui, ó, escrever aqui 32.768 em Não, peraí. Vou botar em decimal, né? Se eu botar aqui em decimal e escrever 32.768, vocês vão ver que esse valor em hexa é igual a 8.000. Então, se eu quiser colocar esse valor aqui em hexa, eu posso simplesmente colocar aqui um E comercial para informar o compilador que eu estou mandando um número hexa, não estou mandando um número decimal, e botar 8.000 aqui. E outra constante que eu estou definindo aqui é a ROM área, que é o início da ROM, é o início da área onde vai ficar a ROM, que é 4.000. Então, como eu tenho esse valor aqui constante, inclusive eu posso até fazer o seguinte: eu posso ir lá no meu Hello SM e trocar esse org 4000 por org ROM área. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar esse label ROM área, vai achar esse label ROM área aqui e falar, ó, nesse espaço de memória aqui chamado ROM área, né, eu vou ter o valor 4.000 hexa. E aqui, ó, lembra lá do C, quando a gente trabalhava com um arquivo e a gente queria incluir esse arquivo no nosso fonte, a gente usava a diretiva include? Pois é, o Pasmo também tem essa diretiva pra gente. É só dar include e o nome do arquivo que a gente quer incluir. Nesse caso aqui, o arquivo que está dentro da pasta hwd const. Então, quando eu incluir esse cara aqui, antes desse org, ele vai pegar esse conteúdo aqui e colocar no meu fonte. Então aqui eu estou colocando lá aquelas duas constantes. Estou dizendo que o meu org vai começar no ROM área, que é igual a 4.000. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o padding. E qual vai ser o nosso padding? Eu vou ter que pegar tudo que eu não usei de 32K e preencher com um valor. Eu vou fazer esse padding aqui no final. Porque o que vai acontecer? Quando terminar esse byte aqui, eu vou criar um label chamado ROMPad e vou usar esse comando do assembly chamado ds. Esse comando ds, o que ele faz? Ele pega uma determinada área de memória que eu vou dizer, ou seja, eu vou dar um valor em bytes para ele, e ele vai preencher esse valor em bytes. A partir desse último byte aqui, ele vai ver. Acabou esse byte aqui, o próximo byte dele vai ter o valor 0. E ele vai continuar colocando zeros durante todo esse tamanho aqui que a gente vai calcular. E o que é esse cálculo? É o meu ROM size, que é o 32K, menos o ROMPad, que é esse endereço aqui, que é o próximo byte, menos o ROM área. Então o que eu estou dizendo para ele aqui? Ó, esse valor aqui, esse valor calculado aqui vai dar o número de bytes que faltam para a gente chegar em 32K. E vai preencher esse número de bytes com o valor 0. Então, quando a gente olhar lá o editor hexadecimal, vocês vão ver que a nossa ROM vai ter 32K e vai estar cheia de 0 no final. Então, vamos salvar isso aqui e vamos compilar. Então, aqui, olha aqui, pessoal, olha o resultado, como é que ficou agora, depois de a gente ter feito o nosso padding, ó. Aqui ele tem o cabeçalho da ROM, vai até aqui. Aqui ele tem as instruções do programa, que vem até aqui. E aqui ele tem a string que a gente imprime, que é o Olá Mundo. E agora, ó, se vocês compararem, tem um monte de zero aqui, ó. Tá vendo quanto zero tem aqui? Isso tudo aqui é espaço não usado na nossa memória ROM, que a gente pode usar para codificar o nosso programa. E, infelizmente, os nossos 20 minutos de hoje já se foram. Mas vocês aprenderam bastante hoje. Vocês aprenderam sobre o cabeçalho de uma ROM, aprenderam a fazer padding, e a gente vai continuar olhando esse Hello World aí num tempinho, porque nós vamos usar ele para ensinar alguns conceitos básicos para que vocês possam começar a desenvolver
usando essa ROM no seu emulador ou no seu computador real, se você tiver um gravador de EEPROM, para você poder começar a dar seus primeiros passos. Nas próximas aulas a gente também vai falar como gerar um código assembly em disquete e vamos também fazer um mergulho mais profundo do porquê que o cabeçalho é escrito daquela forma, um pouco da estrutura, porquê que o programa é estruturado daquela forma. Então tem muita coisa para a gente aprender ainda nas próximas aulas. Continue assistindo às aulas, não esqueça de, se você gostou do vídeo, de compartilhar ele com um amigo, dar o seu like. E acima de tudo, a coisa mais importante que você tem que aprender hoje é a ser feliz. Seja feliz. E até a próxima. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui mais uma aula de programação Assembly. E hoje nós vamos continuar mexendo no nosso Hello para que a gente consiga ter um esqueleto de uma ROM bacana para que a gente possa os nossos próprios programinhas. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal, que nós vamos preparar o código para o MSX usando as chamadas da BIOS. E adicionar no nosso programinha as chamadas da BIOS do MSX. Então vem comigo, que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais para ter esse esqueletinho pronto. Vambora, que a aula vai começar agora. Então, pessoal, se você não baixou o código ainda para a sua máquina, dá uma olhada nas duas primeiras aulas aí da nossa playlist de programação Assembly, que vocês vão ver como é que faz para baixar o código. Mas se você já baixou o código, basta você vir aqui no repositório, escolher aqui o repositório nessa setinha aqui, o repositório do MSX Assembly, e vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, Fetch Origin, e clicar nesse botão. Quando você clicar nesse botão, ele vai atualizar o seu código local na máquina com as atualizações mais recentes lá no nosso código do nosso repositório do MSX Assembly. Lembrando que os nossos repositórios ficam no GitHub do Debate Creator. E o GitHub do Debate Creator fica aqui, ó, no github.com/Debate Creator. Lembrando que o nosso repositório para o MSX Assembly é esse cara aqui, ó, MSX Assembly. E aqui a gente tem sempre o código atualizado das nossas aulas. Depois que você baixar o código para sua máquina, basta você vir aqui no nosso queridíssimo Visual Studio Code, vir aqui em File, Open Folder, File, Open Folder, essa opçãozinha aqui, e abrir o diretório lá onde você está guardando, onde você baixou o seu código. No meu caso aqui é o Dev Debate Creator MSX Assembly, e selecionar a pasta. Dentro dessa pasta, vocês vão ver que tem 3 pastinhas aqui, e a pastinha que nós vamos usar o código de hoje é essa pastinha Hello aqui. Então nós vamos clicar nela e escolher esse careta aqui, ó, o hello.asm, que é o arquivinho que nós vamos usar hoje para o nosso exercício de hoje. Então vamos embora, pessoal. Para entender melhor o que é a BIOS do MSX, é uma BIOS de forma geral, né, de qualquer computador. Peguei esse artigo aqui do Main Home BIOS aqui do msx.org, vai estar linkado aí, pessoal, então não precisa se desesperar. E aqui o que ele diz, o que é a BIOS, né? A BIOS é o Basic Input Output System do nosso queridíssimo MSX e de qualquer computador. Não sei se vocês lembram lá, quando eu mostrei lá o artigo lá da memória do MSX, os primeiros endereços de memória do MSX ficam lá na página 0, no endereço 0000. E esses primeiros endereços, eles são pontos de pulo para os códigos de cada uma das chamadas da BIOS do MSX. Então esse endereço aqui, ó, o 000 Startup, é o primeiro endereço que o MSX usa na sua inicialização. E aí o que ele faz? Ele vai lá, procura onde é que estão as RAMs, como eu já descrevi para vocês na última aula lá de arquitetura MSX. Assistam lá as arquiteturas MSX, as aulas de arquitetura MSX, e ele faz a inicialização das variáveis de sistema. E aí, por que a BIOS é importante, né? Para mostrar a importância da BIOS, eu trouxe aqui o INAPE. Para quem não conhece, o INAPE ele é um
uma IDE para desenvolvimento em Assembly no nosso queridíssimo Amstrad CPC, que é esse careta aí que eu vou mostrar aí para vocês agora, que é um computador que também usa o processador Z80, tal qual o MSX, mas é uma arquitetura completamente diferente da arquitetura MSX. Então, se a gente pegar aqui o código, esse aqui seria o Hello World escrito para o Amstrad CPC. E de cara aqui, ó, a gente já vê algumas diferenças. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, que eu tenho o CLS no Amstrad CPC? O CLS no Amstrad CPC fica nesse endereço aqui, que aqui no significa hexadecimal, né? BC14. E o CLS no MSX fica no hexa 00C3. Então é por isso que, apesar de você olhando aqui as estruturas dos programas, por exemplo, ambos começam com org. Então aqui tem org aqui, tem org aqui, né? Eles usam os mesmos comandos ld, call. Então aqui a gente tem, ó, ld, call. Esses comandos são os comandos do subset do Z80. Mas isso não significa que eu possa simplesmente copiar esse programa aqui e colar aqui que ele vai funcionar. A gente sabe que não é assim. Por quê? Primeiro, porque os endereços de memória são diferentes e a forma como nós acessamos as coisas nos computadores são diferentes. Por exemplo, na arquitetura da MSX a gente tem o conceito de portas. Na arquitetura do Amstrad CPC a gente consegue acessar os chips diretamente via endereço de memória, via endereçamento de memória. Sem querer entrar aqui em juízo de valor de qual das duas arquiteturas é melhor, o importante é saber que elas são diferentes e o código não é diretamente portável. E o que é a chamada da BIOS? Essa aqui, esses três comandinhos aqui no início do nosso código do MSX, esses três caretas aqui, ó, eles são chamadas a BIOS do MSX. E olha como é que os endereços são baixos aqui, ó, 00, 00, 00. Eles estão todos lá no início da memória do MSX, um pouco depois desse nosso amigo aqui, 00. E aí vocês vão ver que cada um desses endereços aqui, ó, por exemplo, no endereço 003B, a gente tem o init.io. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o 00C3, então, se a gente for lá olhar, ó, vocês vão ver que o 00C3, ele é o CLS. Aqui, ó, 00C3 é o CLS. Então, o que acontece? Para cada máquina, nós vamos ter chamadas de BIOS que vão estar em endereços diferentes. Quer ver? Ó? Se eu rodar esse cara aqui, ó, aqui eu compilei, não deu nenhum erro. Então posso chamar lá a tela do emulador, do CPC, do Amstrad CPC. Se eu der aqui um call 8000, vocês vão ver que é exatamente o mesmo programinha que a gente fez para MSX, adaptado para o nosso queridíssimo Amstrad CPC. Então vocês já viram que a BIOS de qualquer computador, de qualquer arquitetura de computador, é uma coisa importantíssima, porque ela encapsula tudo de mais importante ali para ser chamado. E é por isso que ela precisa de uma atenção toda especial. Então agora o que a gente vai fazer? Existem duas óticas de você trabalhar com a BIOS, tá? Uma delas é você não usar a BIOS de forma nenhuma e usar diretamente os comandos para arquiteturas específicas. E essa é uma ótica que eu não acho boa. Porque quando você trabalha dessa forma, você não programa de forma ótima para nenhuma máquina e você também fica muito preso aos comandos do Z80 que podem variar até mesmo em máquinas dentro da mesma arquitetura. Então eu recomendo sempre, se você quiser fazer programas que performam bem, que vão ser compatíveis em qualquer máquina, seja ela de outras arquiteturas, seja ela da mesma arquitetura que você está trabalhando, você usar sempre as chamadas da BIOS daquela arquitetura específica. Porque aí você sabe que as melhores formas de acessar a máquina vão estar encapsuladas nos comandos da BIOS e você sempre vai usar os melhores comandos, os comandos mais otimizados e os comandos que vão funcionar em qualquer máquina. Então agora vamos voltar para o código, porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai pegar a BIOS do MSX e jogar no nosso esqueletinho de
de ROM de 32K. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente precisa ter todas as chamadas da BIOS, né? Aqui no nosso Hello World, a gente está usando só 3 chamadas da BIOS aqui, o CLS, o init32 e o chput. E você tem uma listagem de todas essas chamadas da BIOS lá no livro vermelho da MSX. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o livro vermelho da MSX revisado, vocês vão ver que lá no final dele, nos apêndices, deveria ter aqui as chamadas da BIOS, né? Deixa eu ver se tem aqui. Então, se a gente for aqui no capítulo 6, ROM BIOS, aqui, ó, no livro vermelho da MSX revisado, esse cara aqui, ó, você vai ver que tem a listagem da BIOS aqui, ó. Inclusive, ele dá até uma descrição bem legal do que é a BIOS, né? Ele explica de forma bem bacana aqui, ó, de design of the MSX ROMs, importância, machine program, blá 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 blá. Se você quiser ler isso aqui é legal, que vai te dar uma visão bem bacana do que é a BIOS de verdade, né? E aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, é o ponto de entrada e a função, né? Check run, power up. E aí ele vai dizendo cada um daqueles bytezinhos lá. Lembrando que isso aqui é um conceito que a gente chama de jump set, né? Isso aqui, o código não tá, o código todo para fazer o power up não tá em 4 bytes, né? Não é assim que funciona. Provavelmente esse cara aqui dentro desse cara tem um jump para alguma outra área de memória que tem todo o código de inicialização da MSX. E aí isso aqui é um jump block, né? Então aqui cada um desses caras aqui tá dentro de um bloco. Então, por exemplo, o SIM-CHR, o jump block dele no 008, mas o código que executa está em outro canto. Depois, mais tarde, quando a gente for começar a debugar os programas assembly, eu posso até mostrar para vocês como é que funciona, né? Mas isso vocês vão aprender mais tarde. O que a gente precisa para hoje é essa listagem aqui de todas as chamadas da ROM da MSX, que são essas aqui, e os seus respectivos endereços, que a gente vai precisar chamar dos nossos programas. E para facilitar a vida de você, meu caro escovador de bytes amigo, eu já peguei essa referência aqui e já coloquei num arquivinho dentro do nosso projeto. Então, se a gente chegar aqui no Hello, dentro de hardware, vocês vão ver que tem um arquivinho aqui chamado bios.sm. E o que é essa bios.sm? É a chamada, por exemplo, check run 0000. Então aqui eu tenho um label que é igual ao nome da chamada do MSX e para qual endereço que ele está apontando. E nesse arquivo aqui, ó, eu tenho todas as chamadas de BIOS da MSX e também as variáveis de sistema que a gente vai conversar em outro vídeo aí, mas que é bom vocês conhecerem também. Muitas vezes o MSX ele coloca variáveis de sistema lá que a gente pode usar e esses aqui são os respectivos endereços, essas variáveis de sistema. Então esse arquivo aqui é um arquivo muito importante e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse cara no nosso Hello SM. Então a gente vai vir aqui no nosso Hello SM, vamos cortar esses caras aqui e vamos fazer um novo include. Vamos pegar esse include aqui, vamos copiar ele, vamos colar e dessa vez a gente vai fazer o include do BIOS. .sm. Quando a gente faz isso aqui, eu já expliquei na aula anterior, que todo o conteúdo desse arquivo aqui, do BIOS ASM, ele vai entrar nesses bytes aqui iniciais. Então, primeiro, ele vai incluir tudo do constante.sm, que é esse cara aqui. Depois, ele vai incluir tudo da BIOS, do MSX, e vai começar o programa. Se o seu programa tiver curto, né, se você achar que 32K não é o suficiente para você botar o seu programa, você pode vir aqui na BIOS e trimar esse arquivo e deixar aqui só as funções de BIOS e as variáveis de sistema que você estiver efetivamente utilizando no seu programa. Isso vai fazer com que você economize espaço nesses bytes iniciais aqui do programa. Mas como o nosso programinha, por enquanto, só faz um Hello World e muito provavelmente o que a gente for construir 32K para MSX não vai ser mais que suficiente, então vamos deixar o arquivo completo aqui para facilitar a nossa vida. Então agora vamos dar um save aqui
E vamos compilar esse cara só para ver se ele compila de boa. Então vamos entrar lá no variable. Não, variable não, desculpa. Estou pensando em outra aula. No hello. Hello. E vamos dar o ponto barra make para a gente fabricar esse arquivo. Então compilou a ROM. Agora vai chamar o nosso RMSX. E tá lá o nosso Olá Mundo funcionando da mesma forma como estava funcionando antes. Só que agora a gente tem não só as 3 funções da BIOS que a gente estava usando antes, como a gente tem todas as funções da BIOS disponível para a gente usar nesse Hello World. Então, pessoal, agora só para mostrar para vocês que tudo isso que eu falei é verdade, nós vamos compilar o nosso ROMzinho aqui usando uma opção especial do Pasmo. Vamos pegar aqui o Pasmo e vamos botar assim, ó, Pasmo -d de debug, tá? Então esse cara aqui, ó, esse Dzinho aqui é para dizer que a gente vai compilar o nosso hello.asm usando a opção de debug. Então vamos compilar ele de o hello.asm, vamos compilar ele para o hello.home. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui 2 caracterezinhos maior, que isso aqui no DOS indica que a gente quer que a saída desse comando vá para um arquivo de texto. E aí a gente precisa dar o nome do arquivo de texto. Então vamos botar aqui lst.txt. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para a gente uma listagem do assembly desse cara. Então vamos rodar esse cara. Ele não achou o hello.asm. Não sei porquê. Ah, tá, porque a gente não está na pasta certa. Vamos dar aqui um cd hello. E vamos rodar o comando de novo. Compilou, pessoal. Assim que ele compila, vocês vão ver que ele gerou aqui na nossa pastinha esse cara aqui, o list.txt. Então vamos abrir esse cara só para a gente entender a listagem do que foi gerado. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente dá um include, ele pega lá nos bytes onde você colocou e joga o código? Então aqui ele está dizendo para a gente, ó, que ele fez o include do constante.asm. E vocês veem que esse aqui é o código que está dentro desse arquivo constante.asm. Então aqui o ROM size, ROM area. E aqui, ó, esse cara aqui que é o importante, ó, que é o bios.asm. Então aqui, a partir desse byte aqui, ó, ele começou a colocar o nosso queridíssimo código com todas as chamadas do MSX e seus respectivos endereços lá no jump set. Então aqui, ó, se você pegar essa listagem aqui que foi gerada e bater lá com a listagem de todas as chamadas da BIOS do MSX, você vai ver que vai bater, inclusive com as variáveis de sistema também. E foi isso que a gente fez, ó. E aqui, ó, quando termina o include, olha só como é que fica lá o nosso código fonte, tá vendo? Ele fez aqui o label, né? Fez aqui a nossa entrada de cartucho, né? E aqui é o código que a gente acabou de escrever devidamente com seus endereços aqui, ó, que é o endereço em que começa, tá vendo? Então aqui, ó, 4002, 4004, 4009, nosso programa começa efetivamente aqui no 4009, né? E aí você vai ver que tem um F5 aqui, que é o push AF, um AF, que é o XOR, e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar esse vídeo, que o vídeo está começando a ficar longo. E aí, meu muito amado descobridor de bytes, curtiu a aula de hoje? A aula de hoje foi legal, hein, cara? Agora o nosso esqueletinho já pode fazer um monte de coisa. Todas aquelas funções da BIOS que foram colocadas lá, de certa maneira, algumas vão ser utilizadas, outras não, mas elas estão disponíveis para você usar agora no seu esqueletinho de cartucho, amiguinho. Então agora, ó, olha quanta coisa a gente abriu de possibilidades para você fazer no seu cartuchinho. Logo, logo nas próximas aulas de arquitetura MSX, a gente vai começar a usar um pouco essas chamadas da BIOS para conversar melhor com a PPI. Lembra lá que a gente está nas aulas da PPI, lá na arquitetura? Então vai lá assistir as aulas de arquitetura MSX,
que a gente vai começar a usar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui agora. Então, muito obrigado para você que assistiu. Não esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos o vídeo e, acima de tudo, que você não pode se esquecer jamais. Seja feliz. Agora vamos para aula. Bem-vindo ao Debate Creators, Comandor de Bytes. Estamos nós aqui no calor escaldante do Rio de Janeiro, 50 graus, exatamente por isso que o nosso ventilador está ligado. E hoje nós vamos falar com vocês, nós vamos mostrar para vocês mais uma aulinha de programação Assembly. E com certeza, escovador de bytes, a maioria de vocês não deve ter um gravador de EPROM em casa, né, para gravar as EPROMs de vocês, né, para gravar um cartucho ROM dentro da sua máquina, né, fazer um cartucho ROM para colocar na sua máquina. Então hoje nós vamos continuar brincando com o nosso Hello, só que hoje nós vamos fazer um Hello diferente. Nós vamos fazer um Hello que, ao invés de gerar uma ROM, vai gerar um arquivo binário por MSX para que você possa distribuir ele em disquete. Então hoje nós vamos fazer todo um tutorial de como transformar o nosso arquivinho hello.asm para o hellodisk.asm para que você possa distribuir como binário um disquete e para você poder testar os seus programinhas num computador real que tem um disquete, ao invés de precisar gravar uma EPROM. Então vem comigo que a aula de hoje vai ser muito legal. Se você acompanha nossas aulas do Debate Creator, você já está careca de saber que os nossos códigos que nós usamos está aqui no github.com Debate Creator. E a aula de hoje, obviamente, está dentro do repositório MSX Assembly. Então, se você já viu as nossas aulas anteriores aí, você sabe muito bem como baixar o código. Basta vir no nosso queridíssimo GitHub Desktop. Dentro do GitHub Desktop, você vai escolher aqui o repositório MSX Assembly, que é esse repositório aqui, e vir aqui no FatOrange para atualizar o seu código para a versão mais recente. Se você não sabe baixar esse código no GitHub Desktop, basta você ver lá as primeiras aulas da playlist, que logo nas primeiras aulas eu ensino como a gente faz para baixar esse código. Então começa a playlist desde o início para você poder baixar o código e poder acompanhar com a gente aqui o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então vamos lá, galerinha, vamos abrir o Visual Studio Code. Lembrando que na playlist de ferramentas a gente tem vídeo para todas essas ferramentas que a gente usa aqui. Então veja lá a nossa playlist de ferramentas. Nós vamos vir nessa opção aqui, ó, File, Open Folder. E vamos escolher aqui o nosso repositório MSX Assembly que a gente baixou para a nossa máquina. Então, vamos clicar nele, selecionar essa pasta. E aí nós vamos ver que apareceu uma pastinha nova aqui pra gente, depois que você fez o nosso queridíssimo get lá no GitHub. Apareceu essa pastinha aqui, ó, a pastinha, esse Hello DSK. Essa pasta hello.dsk é onde vai ter o código que nós vamos trabalhar hoje. E dentro desse cara, obviamente, a gente vai ter aqui o Hello Disk e o Make Disk, que são, respectivamente, o código que a gente vai trabalhar hoje. E a bateria para compilação. Mas também apareceu uma pastinha nova aqui, ó, a pastinha DSK. E o que tem essa pastinha .dsk? Nessa pastinha .dsk, a gente vai ter os arquivos que vão ser colocados no disquete que a gente vai gerar, que eu vou ensinar para vocês hoje como a gente vai gerar esse disquete para o MSX. Mas quando a gente fizer a compilação, depois a gente vai ter que jogar esses dois caras aqui para dentro de um disquete. E a gente vai ver isso já já, tá? O importante é que a gente tem um autoexec.base aqui que a gente precisa dar uma estudada. Esse código aqui, ó, é um código escrito em MSX Basic. E aí o que esse código aqui faz, tá? Esse aqui talvez seja o loader mais básico quando a gente está falando de Basic, tá? A gente dá um bload. Bload aqui, B significa binary, esse B aqui. Então eu estou dando um binary load no arquivo hello.dsk.bin. Esse hello.dsk.bin vai ser o resultado da compilação do código que eu vou apresentar para vocês hoje. Logo depois, ele define a primeira função de usuário aqui, esse defusr0,
é um comando do BASIC para a gente criar uma função dentro do BASIC. E essa função vai estar apontando para esse endereço aqui, para o EH810A. E vocês vão entender esse endereço quando eu começar a falar sobre o nosso programinha. E aí aqui, ó, essa linha 30 aqui é a linha que executa essa função. Então, quando ele chegar na linha 30, ele vai executar essa função SR0, que está apontando para esse endereço de memória. E nesse endereço de memória vai estar colocado o nosso arquivo binário. Então é assim que a gente executa em BASIC um arquivo binário que nós vamos criar hoje na nossa aula de hoje. Então aqui, pessoal, para a gente poder analisar o código de hoje, eu botei lado a lado a nossa versão do Hello World para cartucho, que é esse cara aqui, que é o que cria o arquivo estilo ROM, e o Hello World para disquete, que é esse cara aqui, onde a gente vai montar uma distribuição de código assembly que possa ser colocada em um disquete, tá? E para a gente poder entender um pouco mais o formato binário da MSX, eu coloquei como comentário aqui no Hello Disk o nosso queridíssimo artigo que nós vamos usar hoje para mostrar para vocês como se cria um arquivo em formato binário pro MSX, tá? Vocês vão ver, quando a gente for olhar esse artigo aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que esses arquivos binários da MSX, eles são salvos, eles são lidos e gravados usando os comandos bload e bsave, isso falando aqui de BASIC, tá? E outra coisa muito importante, no MSX1, que é o que a gente está tratando hoje, você só pode fazer um bload ou um bsave ou na página 2, que é essa página aqui que vai de 8000, ou na VRAM. A VRAM a gente vai discutir um pouquinho sobre a VRAM quando a gente for lá na aula de arquitetura começar a falar do VDP. Mas você também pode salvar e ler arquivos binários na VRAM, tá? Existe aqui um cabeçalho de 7 bytes para definir que trata-se de um arquivo binário, tá? E ele tem que seguir esse formato aqui, ó, que está descrito aqui no arquivo, para que ele possa ser um binário do MSX. Ele tem que ter primeiro um byte FE para definir o tipo do arquivo, tem que ter uma palavra, ou seja, 16 bits que tem o endereço do início do arquivo, uma outra palavra de 16 bits ou 2 bytes que é o final do arquivo, e uma palavra que diz qual é o endereço inicial do arquivo, se você for usar esse parâmetro aqui, "R". O bload, uma das coisas que você pode fazer no BASIC é dar um bload, nome do arquivo, "R", que ele executa. Para esse "R" funcionar, você precisa ter aquele endereço lá inicial, o EH810A, no cabeçalho do arquivo binário. Se esse cara não estiver lá, o "R" não funciona, tá? E aí, como é que a gente constrói esse arquivinho aqui, esse iniciozinho, esse cabeçalho do arquivo binário? Para nossa sorte, o Pasmo faz isso pra gente. Então, se a gente voltar lá no nosso queridíssimo projetinho, né? E for lá no makedisk.bat, vocês vão ver que a compilação mudou um pouquinho aqui, ó. Essa aqui é a linha que faz a compilação usando o Pasmo. E o que mudou nesse cara? A gente simplesmente botou esse traço MSX aqui. Quando a gente bota esse traço MSX na compilação do Pasmo, o que ele faz? Ele cria um cabeçalho padrão pra gente, para um arquivo binário que vai ser executado no MSX1. E aí a gente simplesmente compila normalmente. A gente compila o nosso programa, que é o hellodisk.asm, e manda ele jogar lá na nossa pastinha disk, isso aqui é aquela pastinha disk do nosso projeto, e cria um arquivo binário, hellodisk.bin, que você vai ver que não por coincidência, é o mesmo cara que é lido lá no nosso altexec.base, ó. É o mesmo cara aqui, ó. Que é o cara que a gente compilou. E agora vamos lá estudar as diferenças de um para o outro. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui,
Comparando um código com o outro, os includes não mudaram. A gente continua com os mesmos includes aqui. Os que a gente tinha aqui também. Então, essa parte aqui não mudou. Mas, logo no org, a gente já vê uma modificação aqui, ó. Ao invés de a gente estar usando lá o nosso org home area, a gente está usando o org esse endereço aqui. E por que a gente colocou esse endereço ao invés do home area? Se você abrir lá o nosso arquivo de constantes, você vai ver que o home area ele aponta para a página 1 do MSX. E a página 1 do MSX ele é lida para um arquivo ROM. Então, como a gente está falando aqui de um arquivo que não é mais um arquivo ROM, é um arquivo binário, a gente nem precisa mais dessa constante aqui, ROM area. A gente pode até trocar isso aqui para, por exemplo, PRG area, que agora não é mais uma ROM area, é uma prog area. E essa prog area vai ficar aqui nesse endereço. Como vocês estão vendo aqui, esse endereço é um endereço que fica na página 2 do MSX. E vocês sabem que a página 2 do MSX, na verdade, é uma página onde a gente tem memória RAM. Lembra lá as últimas aulas que a gente teve de arquitetura, onde a gente viu lá na PPI que o mapeamento dos slots, né? E a gente via que a página 2 era mapeada lá pro lado onde estava a memória RAM do MSX. Pois é, então essa é a primeira grande modificação. Os arquivos binários, eles não ficam na área para se colocar ROMs, read-only memories, até porque ele não é uma read-only memory. O arquivo binário, como eu mostrei para vocês lá, ele é carregado lá ou na RAM ou na VRAM. Então aqui ó, a gente vai trocar o RAM area, né, ou melhor, o ROM area, porque agora a gente não está mais construindo uma ROM, pelo endereço de uma página RAM, porque os arquivos binários, eles ficam na memória RAM. E essa é a primeira grande modificação que a gente tem aqui no nosso código. Outra modificação que a gente tem no nosso código é o seguinte. Tá vendo aqui que logo que a gente começa o ROM area aqui, a gente tem todo um cabeçalho que a gente define para fazer uma ROM? Pois é, agora a gente não precisa mais do cabeçalho da ROM. Então isso aqui sumiu no nosso código. Ó. Se você olhar aqui, ó, não tem mais o cabeçalho. Você poderia até ter um cabeçalho aqui que não seria igual a esse. Você poderia fazer esse cabeçalho aqui manualmente, mas dessa vez usando aquele cabeçalho lá do artigo do que a gente está lendo agora. Então aqui ao invés de ter AB, né, a gente teria FE, por exemplo. Deixa eu ver lá no artigo para ver o que eu estou fazendo. Então aqui a gente teria FE, que é o file type, né? E a gente teria 3 palavras que seriam os endereços do arquivo. Ou seja, eu teria mais 2, 4, 6. Eu teria mais 6 bytes, né? Então eu teria uma definição aqui nesse cara de mais 6 bytes. A gente não precisaria aqui desse endereço inicial, porque esse endereço inicial estaria no cabeçalho. Então aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. E esses bytes seriam aqueles endereços, né? Então, como o primeiro byte aqui seria, por exemplo, o endereço inicial do arquivo, a gente teria que ter esse endereço inicial do arquivo aqui. Então, a gente definiria aqui, poderia até fazer até com define word aqui. Define word e define word. Então, seria algo mais ou menos assim, tá? Mas vocês viram, e aqui os seus respectivos endereços. Aqui, por exemplo, nesse último endereço, estaria esse endereço aqui do início do programa. Então seria algo mais ou menos assim. Mas por que a gente não fez isso aqui para o nosso programa? Porque isso aqui foi feito de uma forma padrão lá por aquele menos MSX. O que esse menos MSX aqui do Pasmo faz é justamente colocar aquele cabeçalho antes do nosso queridíssimo programa. Então a gente não precisa fazer isso. O próprio Pasmo fez isso pra gente.
E aqui, ó, a gente tem algumas diferenças. Aqui no nosso arquivo que é para uma ROM, né, a gente colocou aqui um DI Halt. Ou seja, a gente desabilitou as interrupções e paralisou o programa para o nosso programa ficar parado vendo pra gente ver a mensagem, né, o Hello World. Na nossa versão de disquete, como a gente está controlando esse programa binário pelo BASIC, a gente tem que parar de uma outra forma. A gente não consegue dar o halt aqui. Se a gente der o halt aqui, a gente vai ter problema. Então o que a gente fez? A gente botou aqui um chget. Esse chget, vocês lembram que é uma chamada da BIOS, né? Então se a gente for lá no nosso arquivinho da BIOS, né, dar uma olhadinha nele, procurar esse cara aqui, um Ctrl Find esse chget, vocês vão ver que é esse cara aqui, ó. Chget é uma chamada da BIOS que aponta para o endereço 009F e que obtém caractere do buffer do teclado. Ou seja, esse chget aqui é uma chamada da BIOS que faz a gente esperar o usuário digitar uma tecla. E aí aqui para baixo nós temos os dois includes que a gente precisa da lib e do PTBR para ter as strings em português do Brasil. E aqui, ó, vocês vão notar outra ausência. No nosso arquivo de ROM, a gente precisa fazer o padding por um problema de compatibilidade. Nem todos os emuladores e MSX reais entendem uma ROM que não tem exatamente o tamanho certinho. Mas como aqui a gente está fazendo um binário que vai ser lido pelo BASIC, a gente não precisa do padding. Então toda a parte do padding morreu também. Então com isso vocês veem que fazer um programinha em binário para distribuir em disquete é bem mais simples que construir uma ROM, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivinho aqui e vai distribuir ele num disquete para vocês verem como é que a gente faz. Então para a gente entender a diferença, vamos executar esse cara aqui no nosso emulador, né? Vocês lembram lá que a gente chamou aqui, entrou aqui na pastinha do Hello Disk, né? Então a gente deu um CD Hello Disk para poder estar na pastinha dele certinho. E a gente vai chamar o nosso queridíssimo make.dsk.bat, que é esse cara aqui. Então ele vai compilar o bin, vai jogar lá na pasta do disk, e aí ele vai levantar o gradiente expert GPC1 com uma controladora de disquete da DDX, colocando a pasta disk ponto como o nosso disco A. Então vamos rodar esse cara aqui para a gente ver as diferenças. Então vamos lá dar onde está no shell.barra make.dsk, ele o nosso hello disk.bin, e vocês já vão ver uma diferença muito grande agora. Olha só como o nosso programa ficou diferente. Vocês viram que ele primeiro chamou o Disk Basic, chamou o MSX Basic e executou o programa. E agora a gente está vendo a mensagem Olá Mundo e um prompt aqui que ele está esperando a gente entrar um caractere para ele parar. E tá vendo aqui embaixo, ó, aqui embaixo a gente tem as chamadas para as teclas de função do MSX. Por quê? Porque agora a gente não está usando uma ROM. A ROM carregada aqui é a ROM do MSX Basic e ela chamou um programa binário que está colocado lá na nossa memória RAM. Então aqui o nosso programa binário está sendo controlado pelo BASIC. E agora, se eu apertar uma tecla, olha só que coisa interessante. Ele voltou para o BASIC, para o prompt do BASIC. Então a gente pode programar BASIC aqui. Inclusive, se a gente der o list aqui, vocês vão ver que vai aparecer a listagem do nosso loader que a gente carregou lá. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode até rodar de novo. Se a gente der um run aqui nesse cara, ele vai rodar o nosso programinha de novo. Tá vendo? Por quê? Porque agora a ROM carregada é a ROM da MSX Basic e o nosso programinha binário está na RAM, na memória RAM da MSX, e a gente pode executar ele quando a gente quiser, simplesmente chamando o nosso loader, que é aquele programinha lá que está no altexec.bat. Que é esse cara aqui. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse disquete para dentro de uma imagem de disquete e vamos tentar executar isso no computador real. Então agora, pessoal, para você fazer essa etapa do vídeo, você vai precisar de algumas coisinhas, né, algumas ferramentinhas, né?
A primeira e mais importante delas é um leitor de disquete para você poder botar o disquete no seu PC, né? Esses leitorezinhos aqui eles vendem no AliExpress. Vou botar link aí para vocês verem. E ele é um leitor de disquete que tem uma entrada USB aqui, então você bota em qualquer porta USB do seu computador. Outra coisa que você vai precisar, obviamente, é um disquete, que é esse amiguinho aqui. E esse disquete aqui é um disquete moderno, tá? Ele é um disquete que a gente chama de dupla face alta densidade. E qual é o problema? Esses disquetes aqui de dupla face alta densidade, que são os disquetes normais, né, que você consegue adquirir ainda hoje em dia, não são os mesmos disquetes que nós usávamos na era do MSX. Na era do MSX, a gente usava disquetes de dupla face, dupla densidade, que é diferente. Só que esses disquetes aqui, eles são facilmente adaptáveis para disquetes de dupla face e dupla densidade. E como é que você faz isso? Você vai precisar de uma etiquetinha como essa aqui. E o que você vai fazer? Você vai grudar essa etiquetinha aqui, bonitinha, nessa janelinha aberta aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a janelinha aberta, vai colocar a sua etiquetinha aqui assim, né? E vai fechar esse buraquinho. Você fechando esse buraquinho, voilá! Você transformou um disquete de densidade simples para um disquete, ou é melhor, você transformou um disquete de alta densidade num disquete de dupla densidade, de 3x6, tá? E esse disquete aqui, ó, você vai formatar ele no MSX. Então aqui nós vamos pegar o nosso disquete recém-preparado, vamos colocar aqui na nossa baia de disquete. E aqui no MSX DOS, vamos dar o comando Format. Dando o comando Format, ele vai perguntar qual drive. Nesse caso aqui, como o drive A é a minha DDX, o drive B é aquele ali. Então a gente vai escolher o drive B. E aqui, ó, a gente vai escolher a opção 4, duas faces, dupla densidade. Então vamos escolher aqui a opção 4, teclar quando pronto. E aí vocês vão ver que ele vai começar a formatar no MSX. Quando o processo de formatação estiver pronto, a gente vai poder começar a copiar coisas para esse disquete aqui. Enquanto ele formata, vamos lá voltar para o nosso desktop para a gente começar a criar a imagem que a gente vai gravar nesse cara. Então agora, pessoal, nós vamos usar uma nova ferramenta para criar a imagem do disco. E a ferramenta que nós vamos usar é esse careta aqui, ó, o Disk Manager. Não se preocupem que os links para baixar esse cara vão estar lá na descrição, tá? Então fiquem tranquilos. E a gente vai fazer aqui no Disk Manager, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa opção aqui, File, New. Esse New, a gente vai criar uma nova imagem de disquete. E aí aqui, ó, a gente vai dizer qual é a capacidade do disco, no caso é duas faces, 80 trilhas, 9 setores, 720K. E vamos colocar o MSX2 Boot Sector. E vamos dar o OK. E ele criou pra gente um cara aqui que é um title disk. E agora, basta a gente arrastar para ele os arquivos que a gente quer que estejam nesse disco aqui. E que arquivos são esses? São os arquivos que estão lá na nossa pasta DSK do projeto. Então a gente vai lá no nosso queridíssimo Hello Disk, vai vir aqui na pasta DSK e vai copiar esses dois arquivos, vai arrastar eles para cá, ó. E aí eles aqui dentro, a gente pode salvar essa imagem aqui. A gente pode salvar até lá na própria pasta do projeto, né, a imagem, para ficar lá disponível para vocês. Aí aqui, ó, não vamos gravar nessa pasta não. Vamos gravar aqui exemplo.dsk. Lembrando que no MSX2 só pode ter 8 letras, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfeito. Ficou um nome excelente. E agora a gente salvou essa imagem.
E agora o que a gente precisa? A gente precisa descarregar essa imagem naquele disquete lá que a gente formatou no MSX. Então, para isso, vamos instalar aqui o leitor de disquete no nosso computador. Então agora, pessoal, vamos procurar aqui uma porta USB para a gente ligar o nosso gravador. Então vamos pegar nosso gravador, vamos botar aqui em cima, vamos ligar ele lá na porta USB. Está ligado na porta USB, sinal que agora a gente pode botar um disquete aqui nele. E vamos lá no nosso MSX, que a gente já viu aqui, ó, que já está devidamente formatado. Então vamos pegar o nosso disquetinho e vamos colocar ele aqui no nosso PC. E aqui, ó, a gente tem a opção dentro do próprio Disk Manager, a gente tem a opção aqui File, Write to Disk. Vamos formatar, porque a gente já formatou ele na MSX que a gente quer usar. E vamos dar o OK. E aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver que ele vai começar a gravar aqui, ó. Então ele está começando a queimar a bolachinha e gravar o MSX e gravar o disquete de MSX na bolachinha. Então vamos esperar esse processo terminar aqui. Terminando o processo de gravação, o LED vai apagar e você pode tirar o disquete daqui e colocar no seu MSX real. Então vamos voltar aqui para o MSX real. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, obviamente, é desligar o computador e vamos tirar aqui a Mega RAM da RealSoft, que tem o MSX DOS, para transformar o nosso drivezinho de volta no Drive A, e vamos colocar a bolachinha que a gente acabou de queimar aqui no Drive e vamos ligar o computador e vamos ver o que ele faz. Então ele vai botar bonitão lá, como tem que ser. Vai começar a acessar o disquete, para ver se tem alguma coisa no disquete. E olha aí, ó, olha o que aconteceu. Nosso Olá Mundo em disquete rodando num MSX real. Então se eu entrar uma tecla aqui, ó, ele voltou. Então vou dar o lixo aqui, para vocês verem que o programinha tá lá. Tá lá. Vou dar um F5 aqui para fazer o run. Olha lá o nosso Olá Mundo funcionando no MSX real, usando o BASIC para chamar um programa escrito em Assembly para a memória RAM. E com isso nós terminamos a aula de hoje, escovador de bytes. Que aula porreta essa aula de hoje, hein? Gostaram? Se você gostou, não se esqueça de dar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E não se esqueça também que dia 30 de setembro é a MSX Rio, então vai encontrar lá o pessoal do Retrópolis, lá na Nave do Conhecimento, ao lado do Engenhão. É só ir pro Engenhão, é do ladinho do Engenhão. Se você quiser mais informações, basta ir lá no site do Retrópolis, retropolis.com.br. Eu vou botar links aqui na descrição do vídeo, que vão ter ali onde você se inscreve pro evento, localização, tudo direitinho. E acima de tudo que eu falei hoje, pessoal, a coisa mais importante, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Se você está aí acompanhando a nossa playlist de programação Assembly dos i80, você está vendo que a gente já sabe criar as nossas ROMs, já sabe criar disquetes com binários que a gente pode executar, vindos do nosso queridíssimo Pasmo. E agora a gente já está pronto para começar a efetivamente criar pequenos programinhas para ir apresentando a vocês a linguagem Assembly. Só que hoje nós vamos falar sobre os registradores dos i80. Vamos ter uma aula agora, onde nós vamos começar a apresentar esses registradores para vocês, e vai ser uma aula bem teórica nesse primeiro momento, tá? Você precisa conhecer os registradores dos i80, porque os registradores são pequenos acumuladores ali, onde você pode guardar valores de até 8 bits, né? Uma vez que o MSX é um computador de 8 bits, e cada um deles tem uma função específica e eles podem ser usados em conjunto, e esse é um conhecimento muito básico e muito fundamental para quem quer trabalhar com Assembly no MSX. Então vamos embora, pega teu café, que hoje nós vamos ter uma aula aqui, praticamente uma aula teórica sobre os registradores do MSX, para você saber que registradores você pode usar e como você pode usar eles. Então vamos lá, galera. Vale lembrar que já logo no primeiro slide que os registradores dos i80, eles não são exclusivos do MSX.
Por consequência deles serem os registradores do Z80, eles são os registradores do MSX, mas qualquer computador que use o subset de instruções do Z80 vai poder usar exatamente os mesmos registradores, porque os registradores não são do padrão de computador, eles são do processador. Então, computadores da linha Amstrad, da linha Sinclair, da linha TS, qualquer computador que use o processador Z80 vai ter o mesmo conjunto de registradores. Consequentemente, essa é uma aula que vale para diversas plataformas. E aí, primeiro, nós vamos tentar entender aqui o que é um registrador, tá? Um registrador, ele é um circuito eletrônico que armazena bits. Então, imagina lá que dentro do registrador, dependendo da palavra do computador, ele tem um número de bits lá que ele pode guardar. Normalmente, o número de bits que tem em um registrador de um computador é relativo à palavra daquele computador. Então, vamos supor, você pega um computador com palavra de 16 bits, os registradores vão ter 16 bits. Se você pegar um computador com palavra de 32 bits, você vai ter registradores de 32 bits. Mas como o Z80 é um processador de 8 bits, os registradores do Z80 possuem 8 bits. Ou seja, imagina que dentro, assim, muito mal comparando, né? Imagina que dentro daquele registradorzinho lá tem 8 LEDs que podem estar acesos ou apagados e aquilo vai representar um número. E esses números, por ser um computador de 8 bits, pode representar números que vão de 0, ou seja, 00H, que 0 em hexa, 0 em decimal, 0 em octal é sempre 0, até 255 decimal. Só que 255 decimal também pode ser lido como FF hexa. Isso aqui é igual a 255, então FFH é igual a 255 na base 10. Isso se a gente estiver falando de números positivos, tá? Se a gente estiver falando de números negativos, a gente tem algumas formas de representar números negativos nos computadores. Mas é importante você saber que se a gente está falando de números negativos, a gente consegue representar valores que vão de negativo 126 até positivo 127, porque nós só temos 8 bits. Então, se a gente pegar lá a nossa calculadora do programador, você vai ver que se a gente colocar aqui, ó, 8 bits, ou seja, se a gente jogar para binário e ligar 8 bits aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai ver que esse número aqui binário, que seriam, pensa cada umzinho desse aqui como uma lâmpada acesa dentro do seu registrador. Então, como eu tenho 8 lâmpadas acesas, ou seja, 8 uns eu posso representar até no máximo 255 decimal ou FF em hexadecimal. Uma coisa muito importante quando a gente está falando de registradores é que os registradores não fazem parte da memória e não podem ser endereçados pela memória. Não existe um endereço de memória no MSX, no Amstrad ou qualquer um deles que seja relativo a um registrador. Os registradores, eles estão dentro do processador, então eles são acessáveis apenas pelo processador ou pelo programador usando linguagem de máquina, que pode entrar dentro do processador com linguagem de máquina e ver o que tem dentro do processador, tá? Então, você vai ver que isso também não é verdade para todos os registradores. Quando a gente começar a falar dos registradores mais para frente, você vai ver que tem alguns registradores que não podem ser acessados nem mesmo pelo programador, só o processador pode ver, tá? Então, mas aí você vê que esses números aqui de 00 a 255, eles são muito pequenininhos, né? Às vezes a gente precisa de mais, né? Por exemplo, vocês lembram lá que eu já falei para vocês sobre o MSX, que o MSX pode endereçar até 16 bits de endereços de memória. E aí a gente não conseguiria representar. Então, já dando spoiler aqui, existe um par de registradores
que pode guardar números de 16 bits. Você pega um registrador de 8 bits, outro registrador de 8 bits e cola eles e faz um par de registradores. Então, por exemplo, quando a gente fala de memória de MSX ou de memória de Z80, né, a gente normalmente fala do par de registradores HL. H mais L. O H tem 8 bits e o L tem 8 bits. Então, se a gente consegue representar no H até FF e no L até FF, se a gente colar os dois, a gente pode representar até FF em hexa. E aí vamos chamar aqui de novo a nossa calculadora do programador. E vamos ver que número é esse FF. Vamos lá em hexa. Vamos colocar FF e a gente vai ver que FF em hexadecimal também significa 65.535 em decimal ou 16 bits, ó. 8 com 8 dá 16 bits. Então esse aqui é o principal motivo pelo qual o MSX só endereça 16 bits de endereço de memória, porque a gente pode usar um par de registradores HL para representar um endereço de memória, H mais L. Esse HL tem 8 bits aqui, mais 8 bits aqui, total de 16 bits, que é isso aqui. Ok? E aí nós temos aqui que os registradores eles se dividem em dois principais grupos. Nós temos os registradores principais e os registradores auxiliares. E aí nós vamos ver esses dois grupos de registradores agora. Então agora que nós já conhecemos o que é um registrador, já sabemos o que é um registrador, vamos conhecer esses dois grandes grupos aí de registradores. O que são os registradores principais e o que são os registradores auxiliares? Os registradores principais são X, MM, A, esse aqui é o nosso famoso acumulador, esse aqui é muito importante para nós. PC, que é o Program Counter, que é o contador que indica onde o programa está, que também é um registrador bastante importante. O Flag, que eu também já cheguei a comentar sobre ele em algumas aulas anteriores, que é aquele registradorzinho onde cada bit dele significa um estado do computador, então a gente usa ele muito para fazer nossas operações lógicas usando o nosso queridíssimo Flag. Temos aqui o Stack Pointer, que é o registrador que aponta para a nossa pilha. Vocês vão entender isso quando eu for explicar para vocês o que é uma pilha e o que é. E o registrador I, que é o registrador de interrupções, e de interrupt, que são as interrupções. Então esses aqui são os registradores principais do nosso queridíssimo Z80. Além disso, nós temos os auxiliares. E quais são os auxiliares? BC, que formam um par. Então, quando você for falar de pares de registradores, você vai poder usar o B, o C ou o B mais o C. O DE, que também mesma coisa, também fazem par. E o famosíssimo HL, que você vai usar muito durante seus programas assembly aí, que também podem ser vistos como um par aqui. Cada registrador desse tem uma sombra. Então existe um registrador B e um registrador B', um registrador C e um registrador C', um registrador D e um registrador D', um registrador E e um registrador E', um registrador H e um registrador H', e um registrador L e um registrador L'. Por que nós temos esses registradores de sombra aqui? Em algumas operações do MSX, ele precisa trocar rapidamente os valores de um registrador para poder realizar alguma operação. E para isso que ele usa os registradores de sombra. A gente vai aprender mais sobre os registradores de sombra mais para frente, à medida que a gente for usando técnicas avançadas de programação Z80, tá? O registrador horário e o registrador F, que são esses caras aqui, também possuem sombras dentro do Z80, pelo mesmo motivo. Algumas vezes você precisa fazer uma operação onde você precisa trocar rapidamente valores. Então você pega o que está no A, joga no A', faz a conta e depois devolve.
Então, para isso que eles existem. E aqui nós temos alguns registradores especiais. O iX, que como vocês podem ver, é um registrador de 16 bits. Porque ele é a soma do registrador I mais o registrador X. E a gente tem o IY, que também é um registrador de 16 bits. E esses dois registradores aqui a gente vai ver mais tarde. E nós temos também o registrador R, que nós também vamos estudar ele mais tarde. Então esses registradores aqui a gente vai usar quando a gente já estiver mais num nível bem mais avançado de programação assembly, tá pessoal? Mas a gente vai ver eles durante o curso sim. Vamos começar a olhar a fundo cada um desses registradores e para que eles servem. O registrador X e o registrador MM são dois registradores aqui que a gente não costuma usar muito. Os programadores, na verdade, não têm nem acesso a eles, tanto o X quanto o MM. Mas eles estão aqui para vocês entenderem para que eles servem. O X é usado pelo processador Z80 para quando ele precisa transferir alguma coisa de dentro do processador para uma memória ou para um periférico. Como vocês podem ver aqui, ó, ele é invisível ao desenvolvedor, a gente não pode usar o registrador X, e mesmo que a gente esteja em linguagem de máquina, até em linguagem de máquina a gente não consegue ver ele, só quem trabalha com o registrador X é o processador Z80. A mesma coisa aqui para o MM. O MM também, como vocês podem ver, são duas letras, talvez são duas letras assim, são dois registradores, né? Então é um par de registradores para fazer um único registrador de 16 bits. Então o MM é um registrador de 16 bits, tá? E ele é usado só internamente pelo Z80, exatamente do jeito como é usado o X, para determinar qual endereço de memória ou porta de periférico o tick do clock vai utilizar, tá? Como é uma coisa de tick de clock, você não deveria nem mexer nisso para você não fazer bobagem. E é exatamente por isso que ele é invisível ao programador mesmo de linguagem de máquina. Então esses dois caras aqui, é bom você saber que eles existem, mas você sabe que você nunca vai usar eles diretamente. Você só precisa saber que eles estão lá para você poder fazer uma conversa bacana lá com seus amiguinhos escovadores de byte, não passar vergonha na hora que você for conversar com seus amiguinhos escovadores de byte. Mas nesse slide aqui nós temos o nosso queridíssimo A, ou acumulador, que esse cara aqui você vai usar muito quando você estiver programando assembly. O que é o acumulador? O acumulador, ele serve para armazenar resultados de operações lógicas e aritméticas que o Z80 realiza. Então toda vez que ele realizar uma operação lógica ou uma operação aritmética, ele vai mandar o resultado da operação para o acumulador. Então uma tarefa muito comum que a gente faz enquanto programador assembly é verificar o estado do acumulador, como é que está o acumulador, né? Tanto é que toda vez que a gente faz o compare, jump com condicional, a gente está sempre olhando para o acumulador, tá? E aqui, ó, ele também serve como registrador de trabalho. O que é um registrador de trabalho? Algumas vezes você vai precisar transferir sua carga de trabalho de um registrador ou de um endereço de memória para algum outro lugar. E a gente usa isso, a gente faz isso utilizando o acumulador. Então vou mostrar aqui um exemplinho para vocês, por exemplo, a gente lendo aqui um endereço de memória no acumulador. A gente já fez isso em alguns programinhas que a gente já mandou para vocês aí nas aulas anteriores. E esse é o famosíssimo acumulador. Então é isso aí, pessoal. Chegamos no final da nossa aula de hoje. O próximo slide vai ter alguns registradores que eu vou ter que demorar um pouquinho mais para explicar. Então por isso que a aula parou agora, com 20 minutinhos mais ou menos. E na próxima aula a gente vai continuar esses slides para falar dos registradores que nós não falamos hoje. Então gostaria de agradecer a todos vocês aí que já se tornaram membros do canal e que pretendem se tornar membros do canal, que pretendem se transformar em verdadeiros escovadores de bytes aqui no nosso programa de patrocínio do Patreon. Um agradecimento todo especial para o Leonardo Manes, que foi o nosso primeiro membro, nosso primeiro escovador de bytes, nosso primeiro verdadeiro escovador de bytes, que resolveu ajudar aí o canal. E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o vídeo. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e, acima de tudo, não se esqueça de ser feliz.
Até a próxima, galera!